justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, e todos os que nos acompanhais através dos meios de comunicação, celebramos hoje com alegria a memória de Santo Ireneu, bispo e mártir, um defensor da fé que nos convida a acolher Deus na nossa vida. Preparemos o nosso coração para celebrar estes santos mistérios, onde o Senhor vem habitar em nós, na palavra e na Eucaristia com que nos alimenta. Demos-lhe graças por todos os dons que nos concede e abramo-nos à sua misericórdia para, arrependidos dos nossos pecados, celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedestes ao Bispo Santo Ireneu o dom de proclamar com firmeza a verdadeira doutrina e de fortalecer a paz na Igreja. Por sua intercessão, renovai-nos na fé e na caridade, para trabalharmos sem descanso pela união e concórdia entre os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Amós. Escutai esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, contra todo o povo que ele tirou da terra do Egito. Só vós conheci entre todos os povos da terra. Por isso vos pedirei contas de todos os vossos pecados. Porventura seguem juntos 2 homens, sem que antes tenham combinado? Ruge o leão na floresta, sem ter uma presa. O leãozinho faz ouvir no esconderijo a sua voz, sem ter a sua caça. Cai o pássaro por terra num laço, sem haver armadilha. Levanta-se do chão a rede, sem nada ter apanhado. Soa a trombeta na cidade, sem que o povo fique alarmado. Pode haver na cidade uma desgraça, sem o que o Senhor a tenha mandado? O Senhor Deus não fez coisa alguma sem revelar as suas intenções aos profetas. Quando ruge o leão, quem não terá medo? Quando fala o Senhor Deus, quem recusará profetizar? Arruinei-vos como fiz a Sodoma e Gomorra, e vós ficastes como tição arrancado ao incêndio. Mas não voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, é assim que é de tratar-se Israel, e porque vou tratar-te assim. Prepara-te, Israel, para enfrentares o teu Deus. Palavra do Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Vós não sois um Deus que se agrade do mal. O perverso não tem aceitação junto de vós, nem os ímpios suportam o vosso olhar. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.
vós detestais todos os malfeitores e exterminais os que dizem mentiras. O Senhor abomina os sanguinários e fraudulentos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Mas, confiado na vossa bondade, eu entrarei na vossa casa. Com reverência me prostrarei no vosso templo santo. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu para o barco e os discípulos acompanharam-no. Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta que as ondas cobriam o barco. Jesus dormia. Aproximaram-se os discípulos e acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. Disse-lhe Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, falou imperiosamente ao vento e ao mar e fez-se grande bonança. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como disse no início, celebramos hoje a memória de Santo Ireneu, bispo de Lyon, que nasceu por volta do ano 130 e foi educado em Esmirna, discípulo de um grande bispo,
São Policarpo, e guardou fielmente a memória destes tempos apostólicos. Estamos no século II. No ano 177 era presbítero em Lyon, na França, e pouco tempo depois foi eleito bispo dessa mesma cidade. Segundo a tradição, recebeu como Policarpo a coroa do martírio por volta do ano 202. Foi um intrépido defensor da integridade da fé, um lutador pela paz e pelo bem da Igreja, que continua hoje a iluminar a vida da Igreja ao celebrarmos a sua memória, a memória dos que nos anunciaram a fé, dos que nos transmitiram o dom precioso de Cristo e com o seu estilo e o seu modo de vida nos inspiram hoje a continuarmos a mesma obra do anúncio do Evangelho. E a palavra divina da Escritura que nós escutamos interpela a nossa vida e continua a convidar-nos sempre de novo à conversão, a fazermos este caminho com Jesus, no meio tantas vezes dos mares alterados da nossa vida, das tormentas por que passamos e onde Jesus nunca está ausente, nunca é alheio. Na profecia de Amós, que escutávamos na primeira leitura, encontramos uma realidade dura e difícil de entender tantas vezes. Uma realidade que nos interpela naquelas perguntas todas que o profeta nos sugere hoje. Na verdade, a resistência do coração humano diante das evidências de Deus e dos seus caminhos nem sempre são facilmente acolhidas e apreendidas por nós. O profeta é aquele que intui esses caminhos do Senhor e nos desperta para os acolher e os seguir. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. São sempre caminhos de justiça que conduzem à casa de Deus, como cantávamos no Salmo. Na proposta destes caminhos, o profeta empenha toda a sua vida e corre todos os riscos humanamente possíveis. Sofre a rejeição, mas não desiste da missão. Não desiste da missão. Sabe quem o chamou e enviou, e a única coisa que vale a pena é ser-lhe fiel, ser fiel ao Senhor. Por isso, escutar o profeta será a ocasião de um futuro feliz para o povo de Israel. Rejeitar o profeta levou o povo ao exílio e à experiência amarga e dura de se ver sem terra e longe do Senhor. Rejeitar o profeta é ficar sozinho no meio da tempestade, sem a voz segura que desvenda o futuro com Deus e por Deus. No Evangelho, Jesus mostra-nos não a distância, mas a proximidade de Deus, que jamais abandona o seu povo, que jamais nos abandona. Estamos no mar da Galileia, na barca com os discípulos, e Jesus vai a dormir. Levanta-se uma grande tempestade que gera medo, aflição nos discípulos que vão na barca. Um medo aparentemente confiante, porque no meio da tempestade eles sabiam por quem chamar. E na aflição gritam por Jesus: salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. E o que faz Jesus? Responde-lhes. Responde-lhes com uma provocação. Por que temeis, homens de pouca fé? E manda que a tempestade amaine
e deixa os discípulos cheios de espanto. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Caríssimos irmãos e irmãs, temos neste episódio do Evangelho uma bela parábola da vida da igreja que somos. Uma igreja que vai nesta barca. Uma igreja que enfrenta as tempestades da vida e da história, as tempestades do mundo. Em cada momento da história, a igreja aí está a navegar neste mar alterado, neste mar agitado da vida do mundo. É a barca de Pedro que aí vai, sujeita a tantas tempestades, a tantos ventos contrários, que às vezes, aos olhos do mundo, parece sucumbir, parece que vem aí o fim. E, no entanto, esta barca continua a navegar. Aquilo que muitos preanunciam ou profetizam como fim, é para a igreja sempre um princípio, um novo início. Porquê? Porque ela se funda nessa confiança, navega nessa confiança da presença do Senhor, que mesmo a dormir acalma os mares agitados. O Senhor que nunca abandona esta barca que é a igreja. O Senhor que nunca nos abandona. O Senhor que sempre nos devolve a sua paz, a tranquilidade para podermos continuar a navegar no dia a dia da nossa vida. Não vale a pena entrarmos no pessimismo derrotista que isto está tudo a acabar, porque isto está sempre tudo a começar. A igreja todos os dias está a começar nesta confiança abandonada ao seu Senhor. Precisamos todos os dias de redescobrir a virtude do espanto diante de Jesus, diante da ação de Jesus. Porque o pior que nos pode acontecer, caríssimos irmãos e irmãs, é entrarmos pela via da rotina e da indiferença, onde já nada nos espanta e por isso já nada nos encanta, já nada nos dá alegria, já nada nos desafia o coração. E diante de Jesus precisamos de experimentar todos os dias o espanto da fé para percebermos como Ele age no meio de nós. E se a nossa vida está na tempestade, deixemos que Ele nos erga. Voltemos para Ele. O problema não são as tempestades. O problema é sabermos por quem gritamos no meio das nossas tempestades. Para quem nos voltamos no meio das nossas tempestades, tenham elas o nome que tiverem. Chamem-se elas dificuldades pessoais no caminho da nossa conversão, chamem-se elas tempestades no meio da nossa vida familiar, no meio da nossa vida eclesial, nas relações de marido e esposa, de pais e filhos, de mais novos e mais velhos, no nosso entendimento do mundo e até da igreja. Tantas são as tempestades. No meio delas, por quem clamamos? Por um espírito nostálgico que nos reporta para um passado que não volta? Ou por Cristo, que é sempre o nosso futuro feliz, porque o nosso único Salvador. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante do caminho da nossa fé. Acolher a palavra dos profetas que a Igreja hoje nos envia e nos convida a escutar para nos convertermos e sermos fiéis à vontade de Deus, à santa vontade de Deus. Acolher Jesus que hoje na Igreja nos continua a amainar todas as tempestades.
Precisamos tomar consciência que Ele vai mesmo na nossa barca e que mesmo a dormir faz o seu trabalho. Salva-nos no meio das tempestades por que passamos. Precisamos de saber gritar por Ele, chamar por Ele, confiar nele. Ensina-nos o Catecismo da Igreja Católica que as palavras e as ações de Jesus durante a sua vida oculta e o seu ministério público já eram salvíficas. Antecipavam o poder do seu mistério pascal, o dom da sua Páscoa. Anunciavam e preparavam o que Ele ia dar à Igreja quando tudo estivesse cumprido. Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos do que de hora em diante, pelos ministros da sua Igreja, Cristo dispensa nos sacramentos, porque o que no nosso Salvador era visível, passou para os seus mistérios. Caros peregrinos, ao celebrar os sacramentos, fazemos a mesma experiência dos discípulos no meio da tempestade. No sacramento da reconciliação, que nos perdoa os pecados, Jesus toma-nos pela mão e continua a amainar o mar alterado das nossas vidas. Daí partimos para a Eucaristia, onde Ele se torna nosso alimento de vida eterna. Acolhamos esta graça e este dom aqui e agora, neste lugar onde Nossa Senhora um dia, por meio de 3 crianças, por outras palavras, mas de modo igualmente intenso, disse à Igreja e ao mundo inteiro e continua a dizer: não tenham medo. Num tempo de grandes tempestades, Maria veio aqui dizer-nos para não termos medo, mas para entrarmos no processo, na oração, na penitência, na conversão do coração e das mentalidades, na reparação, no oferecimento. Oferecei-vos a Deus, confiai nele, ide na sua barca. E Santo Ireneu, cuja memória hoje celebramos, ensina-nos que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. O Senhor quer-nos vivos e vivifica-nos com a sua graça no dom dos sacramentos, de modo particular nesta Eucaristia que estamos a celebrar. Abramos o coração a esta vida e contemplemos aqui e agora na fé a glória de Deus, porque vivendo para a glória de Deus, anunciaremos a todos esta vida que não morre, a vida eterna, o dom que nos habita, a presença viva de Jesus em nós, na nossa barca, ou nós na barca dele, navegando com ele na confiança e na paz. Caros peregrinos, temos a alegria de ter connosco um casal que hoje celebra 25 anos de matrimónio, o Paulo e a Mafalda, que vêm de Lisboa. Vamos dar graças a Deus por estes 25 anos de matrimónio e pedir que o Senhor os abençoe e continue a ampará-los e que Nossa Senhora os sustente como mãe e na sua casa possa ir sagradando todos os dias aquela mesma palavra que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Imaculado Coração de Maria, que é aqui um sinal de conforto. Nossa Senhora disse aos pastorinhos que a graça de Deus seria o seu conforto. E disse-lhes também que o seu Imaculado Coração é refúgio e caminho para Deus. Oxalá este sinal na vossa casa vos recorde sempre isto. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, porque Jesus vai na barca da sua igreja, nenhuma tempestade a afundará. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, para que ensinem aos fiéis que Jesus vela sempre pela sua barca, pelo mundo inteiro e por cada homem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pescadores que nos perigos pedem a Jesus, que lhes acuda, os liberte e os salve, para que o sintam junto deles a ajudá-los, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens a quem os profetas de hoje falam, por comparações tiradas da vida, para que prestem atenção à voz de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres, jovens e crianças, vítimas de dramas nas diferentes regiões do mundo, para que recuperem a autoestima e a dignidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que celebram a Eucaristia, para que creiam em que Jesus está no meio deles, todas as vezes que se reúnem em seu nome. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Pai Celeste, acolhei a oração dos vossos filhos e de quantos por vós clamam nas suas aflições, por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Senhor, o sacrifício que alegremente vos oferecemos na celebração do martírio de Santo Irineu, dê glória ao vosso nome e nos faça amar a verdade para mantermos íntegra a fé da Igreja e conservarmos firme a sua unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos, e tudo o que veneramos no seu glorioso martírio é obra do vosso poder admirável. De vós procede o ardor da sua fé, a firmeza da sua perseverança e o triunfo no seu combate, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Ireneu, os santos Francisco e Jacinta Marte, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo.
vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Confia ao Senhor os teus caminhos e Ele te salvará. Confia ao Senhor os teus caminhos e Ele te salvará. Afasta-te do mal e pratica o bem, e permanecerás para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os que lhe são fiéis. Confia ao Senhor os teus caminhos e
Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos faça progredir na fé que o Bispo Santo Ireneu testemunhou até à morte, para que também nós a vivamos fielmente e por ela sejamos salvos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Il noblesse religioso objet. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, os que estão no santuário, desejo-vos a todos um bom dia e feliz dia de peregrinação. Aos que nos acompanharam, desejo um santo dia e que a força desta palavra habita a nossa vida. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus, afinal, na nossa vida? Deixemo-lo ir conosco, para no meio das tempestades por que passamos, Ele nos possa dar sempre a sua paz e a força para continuarmos a navegação da nossa vida. Um feliz dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.